encontro que Deus colocou no meu coração de poder nós estamos meditando nesta noite é quando tem um encontro da revelação divina. Então eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no primeiro livro, no Gênesis, no capítulo de número 28, a partir do versículo de número 10. Aqui fala de um personagem muito conhecido de nome Jacó, e que teve alguns encontros com Deus. E a vida deste homem, e logicamente por consequência da nação de Israel, foi transformada e foi permeada, e foi lapidada, trabalhada, formada, forjada através desses encontros que Deus marcou na vida deste homem. E tanto dentro de tantos encontros que Jacó teve, e outros personagens, seu pai, Isaac, Abraão, que nós poderíamos, Moisés, me chamou a atenção alguns encontros que Jacó teve. E o primeiro desses encontros é justamente nesse capítulo 28 de Gênesis. Eu vou fazer a leitura, a partir do versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dessa escada e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que está deitada te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque se não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Amém? Vamos orar comigo mais uma vez. Pai, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, te bendizemos, te louvamos pela tua fidelidade, misericórdia, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado por cada um de nós, Senhor. Por este privilégio, nos reunimos neste lugar com o único propósito de te adorar, de te servir, de buscar a tua presença, porque precisamos mais de ti. Desejamos, a nossa alma anela para ser cheio da tua presença. Senhor, que possamos sair diferente. Meu Deus, que teu Espírito continue a falar conosco, a tocar, porque tu conheces o profundo do nosso ser. Tu conheces a necessidade, os anseios de cada um que aqui está nesta noite. E tu és o Deus de resposta. Tu és o Deus que segura em nossas mãos, o Deus que dá a direção certa. Tu és o Deus que corta a lança, quebra o arco, desfara as armadilhas de Satanás. Tu és o Deus da revelação da tua misericórdia, da tua fidelidade. E queremos nesta noite, mais uma vez, que teu Espírito venha abrir a nossa mente para o entendimento da tua vontade, da tua palavra. Por isso, acampa teus anjos celestiais ao redor deste lugar, ó Pai. Pai, repreende toda a fúria do adversário. Estenda tuas mãos santas e poderosas sobre as nossas vidas e derrama da tua graça e da tua unção, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja concorda, diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto que começa a história, alguns capítulos anteriores, nós vemos que Jacó ele tinha uma obsessão da bênção de Deus. Era um homem que nós vemos pela sua história que ele, desde o seu nascimento, ele tinha uma determinação,
uma busca incessante e constante pela bênção. Mas só que muitas vezes essa obsessão dele em querer a bênção, ele acabou se atrapalhando e acabou cometendo alguns erros. Podemos assim dizer, como vi até um pregador uma certa feita dizer, era até gente boa, mas ele tinha algumas coisas que o próprio nome dele retratava a questão do seu caráter, porque Jacó, muitos estudiosos trazem algum sinônimo, algum significado, como usurpador, enganador e coisas parecidas com isso. Então Jacó, talvez na sua obsessão, ele usava até de uma esperteza fora do normal para conseguir levar vantagem. Com uma certa feita, ele vendo a fome do seu irmão e o desejo de Esaú em comer um prato de lentilha, porque estava com fome, ele negociou com o irmão: olha, eu te dou, mas abre mão da primogenitura, porque o seu irmão foi o primeiro a sair, eles eram gêmeos, mas Esaú saiu na frente do parto, então era o primogênito, e tinha uma bênção especial para o primogênito, que era a bênção abraâmica, era a bênção que Deus havia liberado a Abraão e a sua descendência. E Jacó tinha essa obstinação, esse desejo, essa vontade fora do comum de alcançar essa bênção. Mas os meios que ele utilizava, essa obstinação, não fazia enxergar alguns detalhes, alguns princípios. E assim ele foi cometendo alguns delícias, alguns erros, que foram margeando o seu caráter, a sua personalidade. Até que chega aqui nesse ponto, a sua mãe ouve que o pai já não enxergava direito, e os irmãos que são amantes da leitura com essa história, estava sem enxergar, adoentado, acamado da sua velhice, e resolve chamar Esaú, o primogênito, e diz: traz uma caça para mim, faz um guisado, um alimento ensopado para mim comer, e depois disso eu vou lhe abençoar, eu vou lhe impetar a bênção da primogenitura. E a mãe ouve isso e corre para Jacó. Jacó corre depressa, pega ali uma caça que o seu irmão foi caçar para fazer um guisado. Eu vou preparar antes, você se passa pelo seu irmão. E aí aquela tramóia toda, porque Esaú era peludo de corpo, Jacó não era. E aí coloca um pelo de animal para enganar o pai. E aquela história toda, ele se passa pelo irmão, recebe a bênção. E quando o irmão volta com a caça e descobre que o pai já havia impetrado a bênção no seu irmão Jacó, há uma ira muito grande. Esaú coloca no seu coração o desejo de matar o irmão. E é naquele desespero, naquela catástrofe que poderia acontecer familiar. Tanto a mãe, Rebeca, como Isaac aconselha para Jacó: sai e vai para Harã, vai para a terra do seu tio Labão, irmão da sua mãe, e fique lá até que o coração do seu irmão acalme e você possa retornar. Muitas vezes a obstinação de determinadas coisas, você acaba não enxergando as consequências. Você acaba não medindo o resultado que aquela atitude pode trazer, não só sobre a sua vida, mas como as pessoas que você ama, os seus familiares, as pessoas que muitas vezes estão próximas a você. Quantas famílias estão hoje pagando um preço alto, passando por momentos difíceis, porque alguém não pensou antes de tomar atitude, tomou uma atitude precipitada, até tinha uma boa intenção, até gostaria de que o resultado fosse outro, mas aquela obstinação, aquele sentido irracional, não deixa a pessoa medir na balança as possíveis consequências. Ele não analisa antes com cuidado, ele se precipita, às vezes iludido, às vezes influenciado, às vezes com notícias erradas, distorcidas. Ele toma uma decisão, confiando muitas vezes em promessas falsas, e depois, quando ele descobre a verdade, muitas vezes é tarde, o estrago está feito. Famílias
sofrem, quantas mães estão sofrendo, talvez em porta de presídio, porque os filhos não pensaram antes na família e resolveram sair pela vida fazendo o que deram na cabeça e querendo curtir, querendo fazer, que achava que era certo naquele momento, e hoje mães estão chorando por esses filhos, mulheres estão chorando pelos seus maridos, famílias divididas, pai e mãe para um lado, filhos para o outro, porque não pegaram e não pediram a direção de Deus antes para aquelas decisões que precisavam ser tomadas. Mas eu creio que nesta noite, eu não sei a decisão que você quer tomar, eu não sei, talvez você está diante de uma encruzilhada, talvez você esteja diante de uma decisão que você precisa tomar, mas nessa noite a revelação de Deus vai te dar a direção certa. Deus não vai deixar você entrar no caminho errado, Deus não vai deixar você ser enganado. A mão de Deus está estendida para te dar livramento, e Deus vai te dar vitória. Não se precipite, aguarde o sinal de Deus. Aquieta o seu coração e saber que o Senhor é Deus. Confia, espere o tempo de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. E muitas vezes nós precisamos acalmar o coração. Precisamos esperar a direção de Deus, o sinal de Deus, a aprovação de Deus. E Jacó, ele sai correndo da casa dos seus pais. E eu digo que eles são tão depressa que não fez nem a mala. Porque ele foi para um deserto e escureceu. E ele nesse deserto, ele pega uma pedra para travesseiro. Porque eu acho que não tinha nenhuma bolsa, nenhuma mochila. Não tinha nenhuma mala. Saiu sem lenço e sem documento. E aí nesse momento que ele se encontra só, talvez nesse momento a ficha caiu. E começou a meditar: o que eu fiz? Eu estava até ontem em casa numa boa. Por causa de uma decisão, olha como é que a minha vida está hoje. Olha porque eu estou vivendo. Talvez eu pudesse ter evitado, talvez a história poderia ter sido diferente, talvez eu não estivesse passando por isso. E talvez naquele momento de uma introspectiva, de uma autoanálise, talvez ele começou a pensar no seu pai, já acamado, doente, e dizendo, fui sair de perto dele, talvez no momento que ele mais estava precisando, longe do carinho da mãe, e longe do irmão, e o irmão agora com sentimento de ódio. E talvez naquele momento, Jacó tinha uma pergunta, que talvez muitos de nós, se não fizemos, estamos fazendo, ou até poderá fazer. E aí? O que será o amanhã? O que eu vou fazer para recomeçar? O que eu vou fazer para consertar? O que eu posso fazer para reconstruir? Como eu faço para começar de novo? Como continuar? Qual vai ser o futuro? O que acontecerá amanhã? Aonde eu estarei amanhã? Como eu conseguirei superar essa situação? Como darei a volta por cima? Como reparar os danos? Como consertar os erros? Como cicatrizar as feridas que foram abertas? Como? E talvez nesse momento de profunda reflexão, indagação e questionamento, Jacó tem a maior e melhor experiência que o homem pode ter, é quando Deus se revela a ele nesse momento. É quando Deus estende as mãos para aquele que está caído. E quando Deus transmite amor para aquele que está carente de amor.
É quando Deus abraça aquele que está só e precisando de um afago, de um carinho, de uma palavra de esperança de vida. É quando Deus se revela e diz: filho, eu estou contigo, eu estou contigo, aleluia. Eu vejo algumas coisas, eu aprendo, pastor Daniel. Primeiro, que a revelação de Deus independe da nossa vontade, independe da vontade do homem. Deus se revela do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no local que Ele quer, da forma que Ele quer. Quando nós olhamos e nos estudos da teologia, da plenitude dos tempos, que quando Deus se revela através de Cristo, trazendo salvação e esperança à humanidade perdida. Naquele momento, muitos não estavam esperando, mas Deus se revela à humanidade, e Jesus diz: eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, como está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 10. Nós vemos que Moisés estava em cima do monte, cuidando das ovelhas, e de repente ele vê uma sarça de fogo ardente, e ele, atônito, olhando para aquela cena sobrenatural, ele escuta uma voz de Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está pisando é a terra santa, e eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou, aleluia, aleluia. Deus se revela dizendo que Ele é. Nós vemos Deus se revelando ao homem nos momentos mais inusitados, nos momentos que o homem menos espera. Nós vemos aqui Jacó talvez não esperava. Talvez ele estava ali se sentindo culpado, o pior dos mortais. Ele que vivia numa casa de servo de Deus, do seu pai Isaac, ouvindo falar de Deus. E muitas pessoas são assim, e conversam com quem são servos de Deus, convivem com quem são servos de Deus, até residem e moram com quem são servos de Deus, mas ainda não conhecem Deus. Tem pessoas que até frequentam igrejas, mas que ainda não conhecem a Deus. Tem pessoas que falam de Deus, ouvem Deus, escutam o hino de Deus, mas ainda não conhecem a Deus. Tem pessoas que até leem a palavra, leem a Bíblia, mas ainda não conhecem a Deus da palavra. Tem pessoas que colocam um versículo nos seus estabelecimentos comerciais. Tem pessoas que deixam a Bíblia aberta nos seus escritórios, na sala da sua casa, mas ainda não conhecem a Deus. E Jacó, ele ouvia falar de Deus. O pai orava, o pai sacrificava, o pai contava a revelação e as promessas que Deus havia feito a Abraão, chamado, os milagres, os livramentos que Deus já havia concedido. Mas Jacó ainda não conhecia Deus. E ele deve ter imaginado: se eu estava lá com meu pai e eu não conhecia Deus, agora que eu estou aqui no meio desse deserto, no meio da situação, agora é que Deus não vai se revelar. Mas sabe de uma coisa? Deus se revela no tempo que Ele acha correto. Deus, Ele entra onde ninguém entra. Deus faz aquilo que ninguém faz. Não importa aonde você esteja. A Bíblia diz que foi justamente no deserto que o povo de Israel que conheceu a revelação, a fidelidade, a misericórdia, o poder de Deus se manifestando, quando enviava maná todo dia de manhã, quando enviava as carnes todo dia à tarde, quando saía água da rocha. Aí o povo começou a ver: Deus é poderoso, Deus é fiel. Ei, não importa o deserto que você esteja passando, não importa a dificuldade, a luta, Deus vai se revelar no deserto, Deus vai se revelar nessa situação, e você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida, e o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vai ser justamente nesse momento que você não espera que Deus vai se revelar com uma porta de escape,
que Deus vai se revelar te dando força, no momento que você acha que não tem mais força, no momento que você acha que não tem mais saída, pode ter batido em todas as portas, as pessoas podem ter lhe abandonado, os amigos viraram as costas, talvez os colegas não acreditem mais, mas sabe de uma coisa? É nesse momento que Deus vai mostrar a fidelidade dele. É nesse momento é que Deus vai se revelar para que você possa conhecer a sua grandeza, o seu poder, o seu amor, a sua fidelidade. É nesse momento que você vai ver a resposta vindo quando ninguém mais vê a resposta. E Deus vai trazer: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Na sua vida você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Alegra o teu coração, começa a receber essa palavra. Não importa se você não está vendo saída, mas Deus, Ele tem a saída, Ele tem a solução. Deus tem o momento certo que Ele vai se revelar. E quando Deus se revela, aleluia, aparece algo mais interessante. Quando Deus se revela, ninguém consegue ser mais o mesmo. Você não consegue nem pensar da forma que você pensava antes. Você não consegue nem agir da forma que você agia antes. Quando Jacó, ele tem essa experiência sobrenatural. Repita comigo, por favor, fala sobrenatural. Porque muitas pessoas conhecem até a palavra, conhecem as teorias, conhecem cânticos, até a liturgia, né, pastor Daniel? Mas a vida cristã, ela não é feita apenas pela teoria, pelo conhecimento, pelo estudo. A vida cristã também é permeada pela manifestação sobrenatural do poder de Deus na vida de cada um. A fé, ela atrai o sobrenatural. A fé, ela começa a brotar no mundo espiritual, algo que ainda vai se materializar no mundo físico. Antes da bênção chegar, ela já começa no céu, no mundo espiritual. Quando você ora, a oração, ela sobe, ela passa do teto. A Bíblia diz, Apocalipse, que ela é depositada em salvas de ouro diante do trono de Deus. Deus recebe a oração e Deus começa a trabalhar nessa resposta do jeito dele, no tempo dele, na hora dele, da forma dele. Foi que Deus mandou o anjo dizer para Daniel, quando o anjo chegou dizendo: Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou a orar por esta causa, Deus ouviu. Só que no meio do caminho teve que vir Miguel e guerrear com o príncipe da Pérsia para poder a bênção e a resposta chegar. Ou seja, enquanto ele orava, Deus estava trabalhando, havia guerra. Mas Deus falou: fique tranquilo que nessa guerra eu venço todas as batalhas para dar livramento e abençoar meu filho. A batalha de Deus ele já é o vitorioso certo. E quando Jacó, ele tem essa experiência sobrenatural, até profunda, de ver o céu aberto, e de ver uma escada que vinha da terra e subia até o céu, e na ponta da escada estava Deus, e anjo subia e anjo descia. E aí interessante, que ele olha aquela cena. Ele conhecia Deus de ouvir. Aí ele começa a sentir algo diferente. E fala assim: Deus está nesse lugar. Deus, Ele não está apenas em palácios, em templos suntuosos. Deus está aqui nesse lugar. Aí Deus se revela para ele. Fala assim: ei, eu sou o Deus que você ouviu falar. Eu sou o Deus do teu pai Isaac. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Quantas pessoas eu era ouvi minha mãe falar de Deus, ouvi as pessoas falarem de Deus. E geralmente a pessoa que não conhece a Deus, ela não tem nem jeito de falar com Deus. Ela sempre quer pedir para alguém falar: ora por mim, ora
Orar para Deus em minha causa, não é que você não deva pedir para que te ajude em oração. Pedir uma ajuda na intercessão é uma coisa. Pedir, agora a pessoa, ela não ora e pede para alguém fazer a vez dela. Ela pede um intercessor. Para alguém intervir por ela, porque ela não consegue orar, porque ela não conhece ainda a Deus. Ela se acha tão distante. Tão distante porque Jacó era tão distante que ele não tinha nem temor a Deus. Tanto é que ele brincava com o nome de Deus. Tanto é que o pai dele pergunta assim, ô Esaú, ele passando por Esaú. O pai pensando que ele era Esaú. Mas como é que você conseguiu trazer tão rápido essa caça, meu filho? Aí ele sabe o que ele fala? Foi Deus, papai. Foi teu Deus. Ele deve ter ouvido. Aí ele foi, trouxe uma caça para mim rapidinho. E tinha sido a mãe que foi lá no curral e pegou. E quando a pessoa não conhece a Deus, a pessoa tem zomba. Hoje em dia tem muitas pessoas até falando bobagem. Aí eu vejo que alguns cristãos, alguns irmãos ficam indignados. Olha só, falta de respeito. Olha o que estão falando, o que estão fazendo, que absurdo. Aí tem uns que até não se aguentam, falam palavras que não cabe a um crente falar. Mas não conhecem. Se não conhecem, não pode ter o temor que você tem. Não pode ter o respeito que você tem. Não pode ter o amor que você tem. Porque não conhece. E Jesus, ele via a ignorância. E quando ele via a ignorância, ele trazia uma palavra de amor, de esperança, ele trazia uma palavra de cura. Ele dizia, filho, Deus te ama, eu te amo. Vai, não peques mais. Deus quer mudar a sua história. Ele pegava as prostitutas, ele pegava as pessoas descaídas e perdoava e curava. Os leprosos que ninguém queria, ele lá e curava, ele visitava, ele andava porque ele amava a todos. E ele via a ignorância, porque na cruz do Calvário, quando ele olha aqueles religiosos, os soldados que crucificaram, falou, Pai, os perdoa, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Porque não sabiam. E Jacó não sabia. Ele brincava. Ele usava o nome de Deus em vão. Porque ele não conhecia a profundidade de um amor profundo, de um relacionamento santo, incomparável, íntimo com o Pai Criador. E aí ele tomou uma atitude. Ele falou, eu vou te servir, Senhor. Eu vou te servir porque Deus olha para ele e diz assim, filho, eu sou o Deus do teu pai Isaac, do teu pai Abraão. Ou seja, daqui para frente eu quero ser o teu pai também. Eu quero ser o teu Deus também. Eu quero andar contigo também. Deixa eu te guiar. Deixa eu ser Deus na tua vida. Deixa eu mudar a tua história. E você vai conhecer o meu poder, o meu amor. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Aleluia. É isso. Precisava se render. Precisava abrir mão das coisas que o prendia, das coisas que não o faziam enxergar, para que ele pudesse compreender um pouco da misericórdia, dos projetos do plano de Deus para a sua vida. Abrir mão do eu, abrir mão do orgulho, abrir mão dos projetos pessoais, abrir mão dos conceitos que a vida ensinou, talvez as coisas erradas, as maracutaias, as coisas que se envolveu. Abre mão, meu filho, tira, deixa tudo cair, deixa tudo sair da tua vida, limpa o teu coração, abre a tua mente, porque chegou o novo de Deus que vai mudar a tua história. É o novo que vai mudar a história. É Deus que vai fazer coisas impossíveis na tua vida. É Deus que vai trazer um tempo novo, um caminho novo, uma porta nova, um momento novo, uma reconstrução nova, uma bênção nova, uma alegria nova. É Deus que vai fazer tudo novo. Aleluia. É Deus. Os preconceitos, os julgamentos errados. Aí ele fala, eu vou te servir. Tu vai ser o meu Senhor então. Até então, ele conhecia Deus de ouvir falar. Deus não era o senhorio da vida dele. Deus não mandava nele, vamos dizer assim. Naquele momento ele se rende e fala, Senhor, tu agora manda na minha vida.
Só quero o que tu quer. Só quero ir por onde tu for. Só quero viver os teus dias, a tua verdade, os teus projetos na minha vida. Aí ele tem o primeiro ato interessante. Porque aquele que tem encontro com Deus, muda não é na teoria, muda na atitude. Muda no estilo de vida. Muda nos frutos. Naquilo que você gera, naquilo que você faz. Se estava fazendo coisa errada, não faz mais. Porque é a mudança. E se não fazia certas coisas boas, começa a fazer. Primeira coisa que ele faz aqui é virar dizimista. Ele fala: Senhor, de tudo que tu me deres, certamente eu vou te dar o dízimo. Interessante isso. Deus não pediu, mas Ele fez. Porque as atitudes expressam aquilo que o teu coração sente. As atitudes expressam o amor. Aquele que diz que ama, mas as atitudes são de rebeldia, de ódio, a pessoa não vai acreditar nunca que ele ama. Mas se a pessoa não fala que ama, mas a atitude dele é de quem ama, a pessoa, mesmo que ele não fale, vai saber que ela ama. Engraçado, aqui a gente pode até tirar uma conclusão. Todo crente é dizimista, mas nem todo dizimista é crente. Interessante isso. Se tem crente que não é dizimista, alguma coisa está errada. Tem um pastor amigo meu que disse que tinha um homem que todo mês parava na igreja dele. Parava o caminhão, trabalhava com transportes. Esse homem parava, descia do caminhão bêbado, entrava na igreja, deixava um saco de dinheiro no altar e ia embora cheirando a cachaça. Ele não era crente, mas era dizimista. Porque ele sabia da bênção, do princípio espiritual que Deus tem com aqueles que são fiéis. O judeu é dizimista. Muitos católicos são dizimistas. Porque é um princípio. E você fica para uma outra etapa. Mas o que me chama a atenção não é a questão do dízimo em si. O que chama a atenção é a necessidade, o desejo que Jacó teve de fazer alguma coisa para Deus, de retribuir a revelação de Deus, de ser tocado pelo amor de Deus, pela presença de Deus e querer dar em troca alguma coisa. Por isso que Davi diz no Salmo, ele diz: o que darei eu pelo Senhor por todos os benefícios que tenho feito? Por mais que ele ofertava, por mais que ele dava, por mais que ele fazia, ele sempre sentia a necessidade de fazer mais, porque nada ia pagar aquilo que Deus fez por ele, nada paga o que Deus fez por nós, irmãos, nada paga o sacrifício da cruz do Calvário. Por mais que nós possamos retribuir, louvar, fazer, mais pagará. E o que nós temos feito, o que nós temos dado, qual é o nosso tempo, quais os frutos que nós temos gerados que vão honrar e glorificar o nome do Senhor. O que nós temos feito de gratidão a Deus por gratidão, não é por obrigação, porque gratidão é algo voluntário. Jacó ele fez voluntariamente. Ele disse: Senhor, eu quero lhe dar, eu sinto desejo, eu não consigo ficar indiferente à sua presença, eu não consigo ficar indiferente às tuas promessas, eu não consigo ficar indiferente a tudo que tem feito por mim. A revelação de Deus, ela traz esperança. Quando Deus se revela, se você está triste, você fica alegre. Por isso que o salmista aprendeu e diz: na presença do Senhor até a tristeza solta a alegria. Porque quando Deus se revela, você não consegue ficar gelado, você não consegue ficar apático, você quer gritar, quer glorificar, quer chorar, quer pular, quer adorar, quer cantar, quer levantar a mão, quer fazer alguma coisa, quer chamar a atenção de Deus, quer demonstrar o seu agradecimento a Deus. Por isso que Davi saltava e bailava, por isso que Davi estava nem aí que um pensasse era rei ou não, ele queria Deus: Senhor, estou feliz, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Era uma expressão de gratidão voluntária, não obrigatória. Não precisa o ministro de louvor falar: irmão, levanta a mão, abre a boca e canta. Não precisa. Não precisa, irmão, levanta a cadeira, fica em pé para cantar. Não precisa. Irmão, agradeça a Deus. Não precisa, irmão, ore a Deus. Não precisa ninguém falar. Isso é espontâneo, é voluntário. Aí tem gente que fala assim: vamos para a casa de Deus. Aí fica. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Só em ouvir
o coração dela se alegrava. Oh, coisa boa estar na presença do Todo-Poderoso. Por isso que Jacó diz, aqui é a casa de Deus. Aonde Deus está é a casa dele, irmão. Se Deus está na tua casa, lá é a casa de Deus. Se Deus está no teu trabalho, lá é a casa de Deus. Olha o que você fala lá, olha o que você faz lá, porque também é a casa de Deus. Olha o testemunho que você faz lá, porque lá é a casa de Deus. Onde Deus está é a habitação dele. A Bíblia diz, Isaías, que a terra está cheia da sua glória. Que a terra é os cabelos dos seus pés. Eita, coisa linda. Deus está em todos os lugares. Aleluia. E traz uma esperança quando tem revelação de Deus. Aí Deus chega e fala assim para Isaac, fala para Jacó, e diz assim, eu sou o Deus do pai Isaac e de Abraão, e esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E te abençoarei. Deus, quando se revela, ele traz uma esperança da bênção. Quando Deus olha para mim, para você, o desejo dele como pai é de abençoar a nossa vida. Por isso que Jesus diz, ei, vocês sendo imperfeitos, pecadores, infalíveis, todo errado, se o filho pede peixe, vai dar serpente? Se o filho pede pão, você vai ter coragem da pedra? Se vocês que são falhos não fazem essas coisas, ainda mais o Pai que está no céu não saberá dar coisas lindas, maravilhosas, bênçãos grandiosas sobre a tua vida. Por isso diz, bata e a porta se abrirá, busca e encontrareis o favor de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus, o socorro de Deus, o livramento de Deus, a vitória de Deus sobre a tua vida e a tua casa. Quando recebe essa palavra, e pode dar um brado de glória. Aleluia. Aí Deus continua falando com ele e diz assim, eis que estou contigo. Olha que coisa linda. Vou estar contigo, meu filho. Você não vai estar só. Aí muitos falam, pode até falar assim, mas eu tenho um amigo de infância que também, mas calma lá. Esse amigo de infância pode ser um amigo de infância, mas Deus é mais profundo. Fala assim, Jacó, mesmo que você encontre um amigo que possa ser o teu companheiro, eu não vou ser só um amigo. Eu não vou ser só um companheiro. Porque Deus já sendo companheiro, já sendo amigo já é bom demais. Quer melhor amigo do que esse? É Deus na tua vida, mas Deus ainda vai mais profundo. Além de ser teu amigo, eu te guardarei. Ou seja, além de ser teu amigo, você é o teu protetor. Eu vou ser o teu guardador. Sou eu que vou te dar livramento. Sou eu que acampo meus anjos ao teu redor para te dar livramento. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vai ver o livramento de Deus. Você vê que no meio da crise Deus vai te honrar. Muitos podem reclamar, mas você vai glorificar. Muitos podem chorar, mas você vai cantar o hino da vitória. Porque a fidelidade e a misericórdia de Deus irá se manifestar na sua vida. Aleluia. Oh, glória! Diga lá, súbia. Aí Deus fala assim, além de ser teu amigo, além de ser tua segurança, o teu protetor, aí Deus ainda continua falando para ele, e diz assim, e onde quer que fores, e te terei tornar esta casa, esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito, que te tenho dito. Além de se abençoar, além de ser amigo e companheiro nos teus momentos, em todas as tuas histórias, em todos os lugares, em todos os segundos da tua vida, ele diz, além de ser teu amigo, eu vou ser o teu protetor, sou tua segurança, o teu socorro, e tem mais, e eu vou cumprir tudo que eu tenho prometido para você. Ou seja, Deus é a própria garantia da vitória. Ele é o penhor que o milagre irá acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aleluia. Repita comigo, por favor. O Senhor é a garantia da minha vitória e do meu milagre. Quantos podem aplaudir o Senhor e louvar e bendizer o nome dele?
Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar nessa noite, eu queria que você entendesse que a revelação de Deus, ela nos ensina algo profundo e tremendo. Que Deus se revela quando ninguém mais acredita. Veja bem Jacó, no lugar ermo, cheio de pedregulhos, deserto, só com animais nocivos, não tinha nada de bom naquele lugar. Desacreditado. Imagine a repercussão que isso deu, que ele fez. Imagine na cidade, nas rodas de encontro, nas rodas de amigos. Imagine que estavam falando: rapaz, tu soube a última que Jacó aprontou? Não, porque ele enganou o próprio pai, rapaz. Deu rasteira no irmão. Fez uma bagunça tremenda, o cara, misericórdia mesmo, ele fez isso, ele teve coragem, teve. Imagine a reputação dele. Imagine o que estava falando. Talvez alguém disse assim: rapaz, eu não quero fazer negócio com esse homem não. Se ele aparecer na minha rua, eu mudo de calçada. Eu tranco a porta da casa, fecho a janela para dizer que eu não estou em casa. Não quero amizade com esse moço. Quanto mais negócio com ele. Desacreditado. Desacreditado. Talvez julgado. Talvez abandonado. No fundo do poço. Sem nada. Sem lenço, sem documento, sem casa, sem família, sem amigos, sem nada. Só. Ninguém acreditava. Mas existe um que, quando ninguém acredita, ele continua acreditando. Quando ninguém dá valor, ele continua dando valor. Jesus, quando veio ao mundo, a humanidade estava perdida. Não havia nada de bom, tirando algumas pessoas, é claro, mas o mundo em si estava contaminado. E Deus manifestou a sua graça, o seu amor, através de Jesus Cristo, que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, mesmo errados, pecaminosos, mesmo nem conhecendo, nem se interessando por Ele, nem muito menos amando a Ele. Diz que Ele nos amou primeiro. Ele resolveu amar. Ele resolveu estender as mãos, independente de merecimento ou não. Quantas pessoas estão no fundo do poço, ou nesse momento, ou já tiveram no passado, desacreditar. E o favor de Deus alcançou essas vidas, seja numa cadeia, seja num leito do hospital, seja no beco das ruas, seja de uma empresa onde tudo está desmoronando. Talvez no momento que ninguém acredita, no momento de deserto, talvez desemprego. Eu me lembro que um pouco antes da minha conversão, perdido, sem dinheiro, não faz lembrar essa passagem. Estava na madrugada andando a pé na rua. Devia ser umas 2, 3 horas da manhã, não me lembro agora. Não conhecia Deus, conhecia de ouvir falar através da minha mãe, mas não tinha encontro. Vinha das baladas, sem dinheiro, andando a pé. Não tinha nem ônibus, eu acho, tão tarde. Naquela época não tinha nem ônibus. Então andando a pé para voltar para casa, ver se eu conseguia chegar em casa. E de repente, sem futuro, uma vida toda errada.
perdido, bebidas, em farras. E eu estava, Deus, o que vai ser da minha vida? O jovem novo, perguntando para Deus, isso é a minha vida que eu sonhei para mim. O que vai ser do meu amanhã? Os meus sonhos. Estou sem nada, sem emprego. Na época eu estava até desempregado, naquelas entre-safras de emprego. Estava meio difícil. Ninguém queria. Não tinha amigos. Eu não considero amigo de copo de bar amigo. Não tinha amigos. Familiares não ligavam. Parentes não ligavam. Tentando emprego, as portas não abriam. Sem esperança, vinha andando de madrugada. E comecei a falar com Deus. E comecei a abrir meu coração e falar, Deus, não é a vida que eu sonhei para mim. Não é o que eu imaginava do que eu estivesse vivendo hoje. Eu não sei como é que você está hoje. Talvez o que você viva hoje pode nem ser o que você sonhava, o que você esperava. Talvez você está vivendo um momento inusitado, surpreendente, não estava nos teus planos, você não tinha desenhado isso, nem desejado, mas de repente está vivendo algo que te incomoda, que entristece. E nesse momento da madrugada eu comecei a falar, Deus, como vai ser meu futuro? Como vai ser o meu amanhã? O que vai acontecer comigo, Senhor? Olha aí, eu só. E naquele momento eu falando com Deus, eu vejo ao longe, andando, caminhando na rua deserta, eu vejo um monte de cachorro, uma matilha, os cachorros de rua, mas um monte. Aí daqui a pouco passava um carro, os cachorros, não sei que cachorro vem em roda de carro, né? Corre atrás do carro, querendo morder o pneu, ficou olhando, que coisa louca. Aí o carro passou, e daqui a pouco aqueles cachorros começaram a vir na minha direção, falei, pronto. Eu estou na madrugada, a pé, sem dinheiro, um monte de cachorro, já comecei a escolher os da frente. Se vier algum na minha frente, eu vou pegar o primeiro. Já comecei a armar o chute, o bico para me defender. Se vier me atacar, vou me defender. Eu imaginando, eu falei, não, tem que ficar esperto. Os cachorros vieram, mas um monte. Era um tanto que eu nem sabia. Eu falei, se vier tudo, estou frito. Mas pelo menos alguma coisa tem que fazer aqui para tentar assustar. Mas de repente eles chegaram assim, pararam. Olharam para mim. E eu falando assim, Deus, para completar, estou só desse cachorro. Os cachorros olhando, aí não fizeram nada. Eu fiquei mais tranquilo. Comecei a falar com os cachorros, o que vocês querem? Não tem nada, vem morder não, hein? Então não sei o que e tal. Aí os cachorros olharam assim, parado. Aí eu comecei a andar. E os cachorros começaram a andar comigo. Eu comecei a falar, Deus, eu estou só. E os cachorros do meu lado. De repente eu paro na rua. Aí sento no meio-fio, na guia. E começa a falar com Deus, os cachorros param. E eu falo, vai embora, os cachorros não iam. Vai atrás do carro, eles não iam, irmão. Ficava ali. E os cachorros sentaram também no meio da rua. Eu falei, pronto. Estou entendendo nada. Aí eu comecei a falar com Deus, muda a minha história. E comecei a chorar na presença de Deus, olhando para o céu, para as estrelas, só eu e Deus, numa madrugada. Deserto, me sentindo só, desamparado, sem futuro, sem esperança. E de repente eu começo a chorar. Aí eu começo a falar com Deus. E de repente eu vejo um dos cachorros cruzar as patas assim, deitar com a cabeça em cima das patas. E eu escuto o barulho de um cachorro. Eu falei, não, só faltava essa agora. E Deus, naquele momento, começou a me dar um sinal. E eu comecei a entender que eu não estava só como imaginava que eu estaria, que Deus não esqueceu de mim, mesmo errado, pecaminoso, a misericórdia do Senhor estava com as mãos estendidas para mudar a minha história, para me segurar e me levantar de novo e viver o sonho
Por isso que o pessoal fala que o cão é o melhor amigo do homem, né? Aí eu levantei, fui para casa, e logo uns dias depois, eu estava no salão de oração da Assembleia de Deus, que a minha mãe costumava orar, e quando chovia, enchia muito de água, que a rua inundava e estragava os móveis, as cadeiras, e de repente a missionária, como se fosse a segunda mãe, está lá pedindo, gente, a gente precisa de voluntário para poder ajudar, ganhamos uns barros, uns caminhão de barro aí para poder levantar o piso, para a água não entrar. Aí eu falei, eu sou voluntário. Aí alguns se prontificaram na hora, mas no dia ninguém apareceu. Só um irmão que apareceu para ajudar, e haja barro, e caminhão de barro, e o barro não dava, o dia todo, quando eu vi um pedacinho, eu falei, meu Deus do céu, e fui lá vários dias, eu estava nessa época, naquela entre safra de emprego, colocando não sei quantos centímetros, levantando o piso de barro, socando, carrinho de mão, socando, e no meio daquele trabalho, Deus toma essa irmã em profecia, e fala assim para mim, fala, Márcio, Deus manda lhe dizer, que vai mudar a tua história, quando passares uma fronteira. Eu nem convertido direito era, estava, isso eu não vi, neófito, e nem sabia o que era profecia direito. E quando eu recebi essa palavra, às vezes quando eu conto o meu testemunho, eu até brinco, porque na hora eu fiquei assim, fronteira, a primeira coisa que vem, poxa, será que eu vou para Paris? Será que eu vou pegar o Air France, vou para a Torre Eiffel, vou conhecer o Museu de Louvre, tomar um café no Champs-Élysées? Não, será que eu vou para Nova York? Será que eu vou pegar o American Express, vou conhecer o Estado da Liberdade, o Empire State? E eu pensando muito em coisa, e Deus olhando assim do alto, calma meu filho, fique tranquilo, porque o Tietê te espera. O Itapemirim está prontinho para te levar para lá. E era realmente a fronteira que Deus mudou a minha história. Quando eu cheguei aqui nesse lugar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus não leva em conta a nossa situação. Ele se revela do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Por isso que Jesus diz, quando é indagado pela mulher de Samaria, onde devemos adorar, Jerusalém, no monte Gerizim, onde é? E ele falou assim, não, minha filha, Deus é Espírito, Deus está em busca do verdadeiro adorador. Onde ele encontra um coração quebrantado, um adorador, ele se manifesta, ele se revela, ele visita, ele toca, ele cura, ele faz milagre, ele opera. Aleluia. E Jacó, naquele momento, ele se rendeu e levantou um altar em Betel, que por sinal foi próximo ao lugar que Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, tinha também erguido um altar próximo a Betel. Ele ergue um altar de adoração. Altar significa adoração, rendição, honra a Deus. Naquele momento, o altar é um portal de ligação, é quando você se entroniza no trono da graça, é quando você se rende aos pés do Todo-Poderoso, é quando você quer adentrar na presença de Deus. Você faz o altar como uma ponte que te leva, e ele diz, a escada está aberta, o céu está aberto, Deus quer receber adoração. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, sou eu que levo você ao trono da graça, sou eu que intercedo por você, sou eu que te religo de novo, sou eu que arranco o véu do templo, e a porta está aberta para aquele que deseja adorar e querer ter acesso ao trono da graça de Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Queria convidar você a ficar em pé em nome de Jesus, se a pastora puder, no teclado. Aleluia, aleluia. Eu queria convidar você neste momento a se render, a entronizar o Senhor neste momento, num altar de adoração, de quebrantamento, de se rasgar na presença dEle, de se abrir, se derramar,
te buscar com fé, com desejo, com vontade, com amor, na esperança daquele que vai te visitar, daquele que tem a resposta, daquele que é teu amigo, que é teu protetor, que é teu provedor, daquele que não esqueceu de você, aquele que não perdeu você de vista, aquele que sabe, que vê todas as coisas. E Ele está aqui nessa noite com os olhos sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa, o teu trabalho. É Ele que quer te capacitar, cicatrizar as feridas, te fortalecer, trazer de novo você a esperança, fortalecer a tua fé. É Ele que tem a resposta, é Ele que tem o perdão, a graça, o amor. É Ele que pode cuidar e que tem cuidado de todas as coisas. É Ele que vai conduzir a tua vida em caminho de pastos verdejantes. É Ele que tem colheita preparada para você colher das sementes que você tem plantado. É Ele que tem arregado. É Ele. A graça de Deus se manifestou, se revelou a Paulo quando ele ainda chamava Saulo, que estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, onde ele prendia, ele matava. Mas um certo dia, a revelação de Deus marcou um encontro com ele. E aquela revelação mudou a história de Saulo para toda a sua vida. E de perseguidor passou a ser um dos maiores cristãos e defensor do Evangelho, um dos maiores vasos, instrumentos que Deus usou na terra e continua usando através das suas escrituras, através do seu legado, do seu exemplo. É a revelação de Deus, a revelação do amor de Deus, da compaixão, da misericórdia. Oh, irmão, como é bom essa revelação. Como é bom quando você está fragilizado, quando você está abandonado, quando você está ferido, que ninguém te entende, Ele te entende. Quando ninguém te vê, Ele vê. Quando ninguém consegue te compreender, Ele compreende, Ele entende. Quando que parece que tudo acabou, quando parece que não há esperança, Ele diz: filho, eu ainda tenho uma palavra de vida e de esperança para a tua vida. Eu ainda sou o teu socorro, sou o teu Deus. Sou eu que te amo, que te escolhi. Sou eu que prometi e eu vou cumprir as minhas promessas sobre a tua vida, porque eu sou Deus que velo pela minha palavra. Eu sou o Deus que te conheço. Eu sou o Deus que eu sei de onde eu te tirei. E sou eu que completo a obra que comecei sobre a tua vida. Eu não vou abandonar você no meio do caminho, não. Aleluia. É Ele que nos abraça, como muitas vezes nós sentimos fragilizados. Quando nós muitas vezes não encontramos um abraço amigo, é Ele que nos abraça. É Ele que sossega as ondas, como foi cantado nessa noite. Mar sossega. E às vezes você está no meio do mar revolto, e quando tu vê o mar sossegou, e você fala: o que houve? Foi Deus que se revelou. E quando se revela, o mar tem que acalmar, a tempestade tem que cessar, para você continuar a caminhada, a jornada, e cantar o hino da vitória lá do outro lado, assim como Miriam cantou. Aleluia. É Deus que nos ajuda a vencer essa adversidade, essa incompreensão, as intempéries. Pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. É Ele que vai ajudar a nos prosseguir, porque Ele é que chamou, o caminho é dEle, a obra é dEle. Aleluia. Ele que perdoa, que salva, que cura, que restaura, que corações, que quebranta corações. É Ele que dá a resposta, que traz a cura, que traz a libertação, que traz a provisão. Ele é que abre a porta, que traz o socorro. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que traz a esperança. É Ele que segura a tua mão nessa noite. Ele te abraça nessa noite e disse: filho, filho, eu sou contigo. Eu que te visito na madrugada, eu conheço o teu levantar, o teu deitar. Eu conheço e sou do teu coração, conheço os teus projetos, teus sonhos. Sou eu que realizo sonhos novos na tua vida. Sou eu que restauro coisas na tua vida. Sou eu que restitui coisas na tua vida. Sou eu que ajudo você a conquistar um momento novo, coisas novas, caminho novo. Sou eu que vou fazer coisas novas e grandes na tua vida, para que todos vejam que eu sou o Deus que não mudo. Eu sou Deus que continua tendo o controle. Eu sou o Deus soberano, o Deus que te ama, o Deus que te socorre, o Deus que te abraça, o Deus que te levanta e te capacita para continuar essa caminhada, e o nome dele ser glorificado através da tua vida, do teu testemunho. É Deus que vai fazer.